quero partilhar com os irmãos e irmãs uma palavra nesta noite. E o título desta palavra é 4 características de uma igreja bíblica. Vai ser focado ali 4 características de uma igreja bíblica. E mesmo assentados, mas seguindo a reverência na qual já estamos desde o início, convido você a abrir a tua palavra em Atos, capítulo 2, 42, 47. 4 características de uma igreja bíblica. Amém? Mesmo assentados, mas em reverência, eu convido você a fazer a leitura, ou acompanhar a leitura na sua Bíblia, ou focada, que assim diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Senhor, nós te damos graças por tua presença em nosso meio. Consagramos a Ti os dízimos e as ofertas trazidos diante do Teu altar. E pedimos a Ti, Pai, que se cumpra as promessas bíblicas sobre o viver de cada um daqueles e daquelas que deram este passo nessa noite. E também sobre aqueles e aquelas que não puderam fazer neste momento. Que a Tua graça igualmente seja derramada. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe no proclamar, no acolher e no viver a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glórias a Deus. Só falando um pouquinho sobre o livro de Atos. Dias desses eu preguei sobre o Evangelho de Lucas. E na introdução eu falei que o livro de Lucas foi o primeiro tratado feito por Lucas. Lucas era grego, Lucas era médico, Lucas foi discípulo de Paulo. E Lucas é aquele que escreveu o segundo tratado, que é o livro de Atos. Assim como o Evangelho de Lucas, o livro de Atos também é oferecido, ele é direcionado a uma pessoa por nome de Teófilo. Como falei na vez passada, e aqui trazendo um pouco mais de explicação, a palavra Theo significa Deus, e filo vem de filia, que significa amizade, amor. Então logo o nome Teófilo pode ser entendido como alguém que é amigo ou que ama a Deus. Há uma discussão se o Teófilo realmente existiu, ou se Lucas estava dizendo que ele escrevia aquilo para todos que eram amigos de Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus personificado. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 1:30 e Colossenses 2:3, que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Então logo podemos dizer que Teófilo não somente é amigo de Deus, mas também ele é amigo da sabedoria. Não a sabedoria grega, não a sabedoria que especulava sobre as razões do mundo, mas a sabedoria de Deus manifesta em carne na pessoa de Jesus de Nazaré. O livro de Atos, ele foi escrito entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. E pode seguramente ser chamado de os Atos do Espírito Santo. Porque é no livro de Atos que nós vemos as manifestações do Espírito. Somente a partir de Atos 2, quando acontece o Pentecostes. O livro de Atos é marcado por revelações, por êxtases, por pessoas sendo batizadas pelo poder do Espírito Santo. Lucas registra em Atos a ação da igreja a partir do derramar do Espírito. Portanto, seguramente nós podemos chamar o livro de Atos, segundo o tratado de Lucas, como Atos do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com a amada igreja
4 características de uma igreja bíblica. Ou podemos dizer, 4 características de uma igreja saudável. Hoje existem tantas igrejas, né? Você sabia que de 2010 para cá, segundo uma pesquisa que foi feita, no Brasil, a cada uma hora, se nós começamos esse culto 19h30, ok? Se nós terminarmos ele dentro de 1 hora, inaugurou uma igreja no Brasil. A cada 1 hora se abre uma igreja no Brasil. Isso é bom? Depende. Depende da igreja. Depende do que é ensinado. Depende da motivação. E é duro enquanto um líder evangélico protestante, um pastor, eu dizer isso. Que muitas dessas que são abertas têm o intuito tão somente de ganhar dinheiro. Pequenas igrejas, grandes negócios. Mamon. É duro falar isso, mas precisamos denunciar. Dói na nossa carne, mas precisamos falar. Porque por conta de charlatães, muitas vezes o nome de Jesus é blasfemado entre os gentios. E como à noite todos os gatos são pardos, julgam-nos todos pelos erros de alguns. A cada 1 hora abre uma igreja no Brasil. E nem sempre com o propósito de pregar o evangelho. Por que que acontece isso? Acontece isso porque desde a reforma protestante, no século XVI, se confunde livre exame das escrituras com livre interpretação. Livre exame é você poder examinar a Bíblia, e Lutero, os reformadores lutaram por isso. Livre exame é você não ficar tão somente com aquilo que eu falo. Você pode examinar nas escrituras se aquilo que eu estou falando condiz com a revelação bíblica. Isso é livre exame. Livre exame é agir como os bereanos citados em Atos 17:11, que mesmo Paulo pregando lá, eles não se deixaram levar pela eloquência de Paulo, pela fama de Paulo, mas apesar de Paulo falar, os de Bereia iam lá e via se era daquele jeito. E Lucas diz que os de Bereia, os bereanos, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque dia e noite eles examinavam as escrituras para ver se era assim como Paulo ensinava. Por que tem tanta gente enganada por aí? Porque pratica culto à personalidade. Pastor falou é lei. Não, a lei é a palavra de Deus. Nenhum homem pode se colocar acima das escrituras. A gente tem que parar com essa bobeira, essa idolatria de seguidor desse, seguidor daquele, seguidor daquele. Nós seguimos só Jesus. A igreja é de Jesus. E a palavra tem que ser pregada de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Nenhum homem é questionável. E na igreja metodista nós aprendemos desde cedo que se o pastor lá da frente estiver pregando engano, qualquer membro pode se levantar e falar, olha, isso não condiz com as escrituras sagradas. Porque é a Bíblia que norteia a nossa fé. Então eu quero aqui, diante desse grande número, até esse caos de igrejas existentes, não sou o juiz delas, mas pelos frutos nós conhecemos, porque a palavra nos manda julgar pelos frutos. Eu quero partilhar com a igreja 4 características de uma igreja bíblica. E o primeiro ponto, com base no que foi lido, logo no primeiro versículo que foi lido, versículo 42, acompanha aí na tua Bíblia. Lucas diz que havia perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma característica dos cristãos do primeiro século, dos nossos irmãos e irmãs do primeiro século, é que eles eram perseverantes. E o que é perseverar? A palavra perseverança é um substantivo grego que traduzido significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades. Então o que é uma pessoa perseverante? É aquela que ela está embaixo de uma pressão muito grande. É aquela que ela está embaixo de uma perseguição. É aquela que ela está passando por lutas, ela está passando por problemas, está passando por dificuldades, está sofrendo injustiça, mas ela não muda o caminho, ela não abre mão dos ideais dela, ela persevera. E nós só nos mostramos perseverantes em meio às provações. A nossa perseverança é provada e mostrada em meio às provações, em meio às dificuldades. Então, se Lucas está dizendo que eles perseveravam, é porque havia oposição.
E quem era essa oposição? De manhã, de passagem, falei aqui. Eram dois grupos, os gnósticos, que diziam que a salvação não era por meio da fé em Cristo Jesus, mas sim por meio ao acesso a conhecimentos que Jesus havia deixado. Por isso o nome gnosis, conhecimento. Por isso que a palavra ignorante vem de gnosis, quer dizer sem conhecimento. A oposição era deste grupo, que contrariava a pregação de Paulo e dos apóstolos, que a salvação era tão somente pela fé. E o segundo grupo era os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um grupinho que existiu no século I e voltaram à vida na atualidade. É aquele grupo que quer levar a igreja a adotar práticas judaicas. É aquele grupo que coloca a bandeira de Israel lá atrás. É aquele grupo que idolatra Israel como se Israel não necessitasse de passar pela conversão. É aquele grupo que vive levando caravana para Israel. É aquele grupo que traz lá de Israel galhos de oliveiras. Daqui a pouco não vai existir mais. Vão secar o Jordão. Que até a água estão trazendo de lá, se é que é de lá mesmo. Isso é ser judaizante. Ser judaizante é pregar que além da fé em Cristo, eu tenho que passar a fazer isso, aquilo outro, tenho que observar as festas judaicas. Isso tudo era a realidade da lei, que passou. A realidade concreta, última e única, se chama Jesus. Nós não temos que observar mais nada do Antigo Testamento, no sentido de rituais, de observâncias, sábados, luas novas, abster-se de determinados alimentos. Leia na tua casa depois com calma. Atos capítulo 15 e depois a carta aos Gálatas. E nunca mais você vai se sentir, de repente, assim, ameaçado na sua fé por causa de doutrinas de judaizantes. Então eles tinham que perseverar diante disso, porque havia uma negação da obra vicária de Cristo. Havia dentro da própria igreja grupos dizendo que além da fé no Senhor Jesus, tinha que se observar isso e aquilo. Então eles perseveravam, mas perseveravam em quê? Na doutrina. Doutrina de quem? Dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus. A palavra doutrina, ela significa ensino, instrução. Doutrinar é ensinar, é instruir. E o fundamento da nossa fé é a doutrina dos apóstolos. Nós não podemos nos arredar disso. Nós não podemos nos deixar levar por ensinos de homens, filosofias, marxismo, qualquer outro tipo de doutrina. Somente filosofias ateístas que negam a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Qualquer ensino que nega as Escrituras, por mais belo, mais atrativo que seja, nós devemos fugir. Porque a palavra diz que nós seremos salvos se permanecermos naquilo que aprendemos desde cedo. Então, a igreja primitiva, ela era fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam a aprender. Eles buscavam aprender. Eles não perdiam oportunidade para aprender. O fracasso da igreja evangélica atual é exatamente por falta disso. Aí você pode dizer, fracasso como, pastor? Se o último censo de 2010 falou que o mais tardar em 2050 nós seremos maioria no Brasil. Maioria, mas maioria irrelevante. Maioria, mas maioria que não faz diferença. E é irrelevante, não faz a diferença porque não tem fundamento nas Escrituras. Wesley dizia que quando as águas se espalham muito rápido, não tem profundidade. O que adianta ser maioria, se tudo quanto é coisa ruim hoje tem um rótulo gospel evangélico? O que adianta ser maioria se nós temos uma bancada evangélica que dá para seguramente chamar de cambada evangélica, porque muitas vezes nos envergonha? O que adianta ser maioria se há deputados evangélicos, senadores, governadores, prefeitos envolvidos com falcatruas? Mas envergonha o nome de Deus. Melhor seria se não se apresentassem como evangélicos, do que envergonhar o nome de Deus, envergonhar a igreja de Cristo. Então, maioria irrelevante, é melhor ser minoria. Antigamente éramos minoria, éramos poucos, mas éramos respeitados.
Quando alguém se convertia de verdade. Quando um crente dava a palavra dele, as pessoas confiavam. Hoje, lamentavelmente, não é assim mais. Por que que isso mudou? Mudou porque já não se persevera mais na doutrina dos apóstolos. Obrigado, irmão. E perseverar na doutrina dos apóstolos era uma insistência da igreja primitiva. Paulo repreendendo os cristãos de Éfeso, que estava vivendo uma vida de devassidão. Lá no capítulo 4, versículo 20 e 21 da carta aos Efésios, Paulo diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aprendeste de Cristo e nele fostes instruídos. Ou seja, quem busca o conhecimento de Cristo, quem busca as Escrituras Sagradas, quem busca espaços como a escola dominical, dificilmente vai ser enganado por lobos travestidos de cordeiros aí fora. Dificilmente será enganado por vãs filosofias. O povo de Deus continua perecendo porque falta conhecimento. E vou dizer uma coisa para vocês. Aqui na Igreja Metodista de Votuporanga, não por minha própria capacidade, mas por aquilo que Deus tem me capacitado. Só vai perecer por falta de conhecimento quem quiser. Porque nós vamos priorizar conhecimento. Nós vamos priorizar ensino. Nós vamos priorizar escola dominical. Nós vamos priorizar estudo bíblico. Nós vamos priorizar discipulado 1 a 1. Mas não é aquele discipulado 1 a 1 que manipula a vida do outro, não. Aquele discipulado 1 a 1 onde você faz uma mentoria saudável. Onde você acompanha a pessoa para que haja crescimento nela. Então a primeira característica da igreja primitiva é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E eram os apóstolos verdadeiros. Eram aqueles que tinham andado com Jesus. Eram aqueles que tinham sido testemunhas dos atos de Jesus de Nazaré. Excetuando Paulo, que é o apóstolo tardio, que não viu a Jesus. Mas a igreja primitiva, ela aprendia, ela crescia, ela estudava. Ela tinha conhecimento. Segunda característica de uma igreja viva. Uma igreja viva tem verdadeira comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia, e significa compartilhar, participação em uma coisa comum. Koinonia ou comunhão vai muito além de estarmos juntos no mesmo espaço. Comunhão, koinonia existe não somente nesse instante cultico aqui, existe lá fora também. E essa semana passada nós vivenciamos, e Deus tem nos dado outras oportunidades de vivenciarmos a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão. Porque a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão não se manifesta somente no cultuar juntos, mas também no participar do sofrimento do outro. A Bíblia diz que no corpo de Cristo, quando um sofre, todos sofrem. Então a koinonia, ela se manifesta em atos concretos. Se manifesta em amor, não somente amor falado, mas no amor colocado em prática. No século II, metade do século I até metade do século II, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele escreveu um tratado chamado Apologia. E lá na página 39 da Apologia de Tertuliano, ele diz assim que os primeiros cristãos levaram tão a sério as palavras de Jesus, registrada por João Evangelista, lá no Evangelho de João 13:35, onde Jesus fala: "Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." A igreja primitiva levou isso tão a sério, que os pagãos olhavam de fora e extasiados, assustados, falavam: "Veja como eles se amam." O amor que existia no seio da comunidade primitiva tocava as pessoas lá fora. Eles olhavam para dentro da igreja e não via competição. Eles olhavam para dentro da igreja e não via um querendo ser maior do que o outro, embora às vezes acontecia. Mas as manifestações de amor eram maiores, eram mais frequentes.
A igreja foi a primeira a pegar as crianças rejeitadas. Naquela época era muito comum o abandono de crianças. Nossos irmãos e irmãs do primeiro século iam lá e pegavam e adotavam, cuidavam dos idosos. A igreja cristã foi a primeira a se preocupar em cuidar das viúvas. Havia amor, havia cuidado. E pelo fato de que nossos irmãos pegavam as crianças para cuidar, os inimigos da fé cristã acusavam nossos primeiros irmãos de praticar canibalismo. E muitos dos nossos eram apedrejados. Porque um pagão ouvia eles falando que ia comer a carne e o sangue do Senhor e dizia, eles praticam canibalismo. Quando ouvia eles dizendo que ia participar da festa do amor, falava, eles vão praticar orgias. E apedrejavam e matavam, porque eles não entendiam o que era isso. Era uma sociedade que não compreendia o que era o amor em ação. E eu disse que a semana passada e essa semana, Deus nos deu e continua nos dando a oportunidade de vivermos a verdadeira comunhão, é por meio da tua doação. Nós levantamos semana passada e ainda estamos levantando alimentos para ajudar os necessitados. A irmã Claudenice, que está um pouco enferma também, ela está providenciando. Nós vamos comprar e vamos colocar aqui, ó. E eu falei para ela, compre um bem grande, tenha fé. Porque se essa igreja tem comunhão, tem amor a Deus e também ao próximo, nós vamos encher esse Moisés. Lá na minha região chama de Moisés, é um cesto grande, de vime. E no primeiro e no segundo domingo, durante o ofertório, você vai trazer aqui na frente, você vai trazer como uma forma de consagrar a Deus a tua dispensa, a tua contribuição e alimento para colocar nessa cesta. Amém? Não vai faltar na tua casa. Vai superabundar na tua casa. Você vai ter o suficiente para suprir as próprias necessidades e para também continuar abençoando a outros. Porque, irmãos, o princípio da bênção à luz do Novo Testamento é o não acumular. Se você acumula, Deus não te abençoa. Dai e dar-se-vos-á, e colocar-se-á no regaço, a medida abundante, sacudida e recalcada. Jesus falou isso. Quanto mais você dá, mais Deus coloca em tuas mãos. Quanto mais você retém, mais você perde. E é de preferência dar para alguém que não pode te retribuir. Olha, essa frase que é usada por aí muitas vezes sem reflexão tem um poder imenso, né? Eu fico muito feliz quando Deus me possibilita fazer algo para alguém e a pessoa fala assim, Deus te pague. É maravilhoso ouvir isso. Porque Deus sempre dá além daquilo que a gente fez. A reação de Deus sempre é maior do que a nossa ação em favor do próximo. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 em diante, ali ele fala assim, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sabe qual é a única coisa que permanece para sempre, que nós vamos levar para a eternidade, que nós fazemos pelos necessitados? Tem uma heresia que é ensinada por aí, chama-se primícias. E, lamentavelmente, essa diabólica heresia entrou em algumas igrejas metodistas, que ensina que você tem que pegar um dia do teu trabalho, isso livre de ofertas e dízimo. Um dia do teu trabalho, você faz o cálculo lá, quanto você ganha, você tira um dia, e o equivalente a um dia você dá para alguém, mas é alguém rico. Porque diz, se você der isso para alguém rico, você vai atrair a unção de riqueza que está sobre ele. Isso é heresia do diabo. Maligna. A Bíblia não ensina. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando eu dou para aqueles que não podem me retribuir, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A bênção vem. E nós vamos fazer isso, se Deus quiser, a partir do segundo domingo de março. Teremos esse momento aqui na vida da igreja. Então, comunhão. Comunhão era presente na vida da igreja. O terceiro ponto que a palavra nos fala, uma igreja viva é uma igreja onde há frequência na participação do partir do pão. De manhã tivemos aqui, a meu ver, uma aula maravilhosa sobre a ceia do Senhor. Meu irmão, vou dizer para você, um pedido com muito amor, com muito carinho, para o seu próprio bem, para a sua edificação. Domingo de manhã, nossa escola dominical começa às 9 horas. Vai dormir um pouquinho mais cedo, no sábado, se for preciso. Coloca o despertador aí para te despertar em umas 7 horas, mais ou menos. E vem para a escola dominical.
vem aprender, vem crescer. Quem tem vindo, tem valido a pena, não tem? Conhecimento. Você só tende a ganhar. E aproveite e traga seus filhos e filhas. Porque vai chegar uma idade que você vai querer que eles venham para a igreja, eles não irão. Apresente para os filhos e filhas de vocês Jesus. Porque o mundo, quando você menos esperar, vai apresentar a prostituição, o tráfico de drogas e tudo aquilo que não presta. Nós temos que ser exemplos. Se você acordar e vir para a igreja, seu filho vai vir junto. E vai ser bênção para você e para eles. Ah, mas eu estou cansado. Domingo é dia do Senhor. Glória a Deus que você está cansado. Você está cansado porque você tem um emprego. Você tem um emprego que Deus te deu. Agora, se teu emprego se torna dificuldade para você vir aprender e cultuar a Deus, teu emprego está se tornando um ídolo na tua vida. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Não se assuste de repente você ficar desempregado. Você está colocando a bênção no lugar do abençoador. E Deus tira. Dá para descansar, dá para vir para a escola, dá para aprender, dá para crescer. Fica o convite aí também, fica a dica. Uma igreja viva é uma igreja onde há frequência nas orações. Frequência nas orações. Por que que Deus operava tantos sinais, tantos prodígios na igreja primitiva? É porque os primeiros cristãos, eles oravam. E oravam com fervor. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, eles estavam em oração. Eles não estavam ali fazendo uma reuniãozinha sobre questões da igreja, que são até necessárias, mas eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa do alto. Estavam orando, estavam em jejum, estavam se consagrando, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E todos eles foram cheios do Espírito. Em Atos capítulo 4, 23 a 21, Lucas registra que a igreja estava reunida porque Pedro e João estavam presos. E a igreja estava reunida e orando, clamando a Deus. Quando miraculosamente Pedro e João são libertos. E quando Pedro chega lá e narra tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles sofreram por causa do amor de Cristo, a igreja que estava orando antes pela libertação deles, agora passou a orar por outro motivo. Eles oraram para que Deus os concedesse pregar a palavra com toda intrepidez. Enquanto eles pregavam a palavra, Deus estendia as mãos e operava curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. E a narrativa bíblica diz que depois que eles oraram, não foi antes, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quer ver sinais? Quer ver prodígios? Quer ter experiência com o Espírito Santo de Deus? Quer ver as coisas acontecendo? Quer ter intimidade com Deus, comunhão com Deus? Tem que orar. Foi depois que eles oraram, não foi antes. O Espírito Santo vem após a oração. Porque tem que haver uma busca, tem que haver um desejo, tem que haver fome. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos consagrar. Eu tive uma reunião na sexta-feira com o Ministério de Intercessão e nós estamos programando vigílias aqui. Não sabemos ainda se na última sexta-feira ou primeira sexta-feira do mês nós teremos vigília. Eu creio que Deus vai operar curas nessa igreja. Eu creio que Deus vai libertar pessoas nessa igreja. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que nós tivermos uma igreja ativa em oração. As coisas aconteciam na igreja primitiva, não era no poder de ideologias, não era no poder do convencimento humano, era embaixo do poder do Espírito Santo. Porque havia orações. Porque havia uma constante busca da presença de Deus. Então, os 4 pontos que a palavra de Deus nos diz, que são sinais de uma igreja sadia, de uma comunidade realmente movida pelo poder do Espírito Santo. As 4 características que você deve buscar em uma igreja para saber se ela é bíblica ou não. A primeira, doutrina. Doutrina.
ensino, capacitação. Segundo ponto, comunhão. O terceiro ponto, o qual não adentrei muito, que de manhã tratamos dele, partir do pão, ceia do Senhor. A manifestação visível da unidade da igreja se dá na ceia do Senhor. E por último ponto, nas orações. Oração. Quando a igreja vive isso tudo, irmãos e irmãs, acontece isso que está aí no final do texto lido. A palavra de Deus diz, no versículo 43 do capítulo 2, em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles não precisavam fazer campanhas, não precisavam ficar criando uma série de apetrechos, alguns até carregados de idolatria. Não precisava pregar algo nesse sentido. Pega o teu Fusca e coloca lá no altar que Deus vai te dar uma Ferrari. Não precisava instigar ninguém a sacrificar nada do que tinha. Viviam esses 4 pontos. E o resultado era que na igreja existia temor. E onde há temor, o Espírito opera. Por que muitas vezes o Espírito Santo não opera em uma igreja que se perdeu o temor? Se cultua de qualquer jeito. Celebra a Santa Ceia de qualquer jeito. Deus é tratado como outro igual a nós. Não há reverência, não há respeito. Não há busca pela santidade. Há uma deturpação da graça de Deus. Onde não há temor, não há manifestação do Espírito. E por fim, versículo 43, Lucas diz que enquanto eles viviam isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É simples. Se nós queremos crescer e queremos crescer, então somente voltemos para as Escrituras. Passemos a vivenciar isso. Passemos a buscar conhecimento. Passemos a vivenciar comunhão. E comunhão manifesta por meio do cuidado do outro. O compartilhar. Olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Tiago diz assim, olha, se você disser para o teu irmão que está passando necessidade, vá em paz e despedir ele de mãos vazias, a tua fé é morta. A tua fé é morta. Pastor, por que eu devo dar do alimento que eu tenho? Porque não é seu, é de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é tão somente mordomo. Se você tem, porque Deus te deu. E Deus te deu não para você reter. Deus te deu para você compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais Deus vai te dando. Mais Deus vai colocando em tuas mãos, que Ele está vendo que você é um bom administrador. Quando nós passarmos a viver isso, igreja, não vamos precisar criar estratégias, congressos para discipulado, isso, aquilo, outro. Deus mesmo vai acrescentando. As pessoas vão passar ali em frente, vão sentir algo diferente, falam, eu vou entrar nessa igreja. E quando ela pisar o pé ali, ela vai sentir o amor que toma conta deste lugar. Não estou falando perfeição. Porque eu com certeza sou o pior de todos aqui. Só Deus sabe o que passa aqui. Ó. Só Deus sabe as lutas que eu travo. Não estou falando de perfeição. Estou falando de busca da perfeição por meio da santidade de coração e vida que se manifesta por meio do amor. Amar o próximo. E o próximo quase sempre é aquele que nos dá problema. O próximo quase sempre é aquele com quem é difícil conviver. Amar quem é legalzinho com a gente é fácil. É fácil mesmo. Mas isso não é amor. O amor verdadeiro envolve renúncia. O amor verdadeiro envolve suportar uns aos outros. E a minha oração é que Deus faça isso na vida dessa igreja. Quero convidar você a pôr-se em pé. Feche os teus olhos. Quero orar com você e por você. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, para esta comunidade, para esta igreja metodista, Pai, igreja do Senhor, é que nós, Senhor, possamos crescer em abundância em conhecimento, sabedoria, estatura e graça, diante do Senhor, primeiramente, e diante do mundo. Abra nossa mente, ó Pai, desperta em nós fome e sede para conhecermos o Senhor. E eu peço a Ti também, ó Deus, que o Senhor gere em nós e no nosso meio a verdadeira comunhão. Comunhão do Teu Espírito.
Ó Senhor, que nós tenhamos um amor tão entranhado em nós pelo nosso próximo, que sejamos capazes de compartilhar, Senhor, até mesmo quando nós tivermos pouco, na fé de que o Senhor transformará o pouco em muito e nos dará condições, ó Pai, de suprirmos as nossas próprias necessidades e também compartilhar com aqueles e aquelas que nada têm. Que a comunhão nesta igreja, Senhor, não seja só no momento aqui do culto, não seja, Senhor, nos churrascos, nos juntas panelas, mas que seja uma comunhão, Senhor, de nos preocuparmos com aqueles e aquelas que nada têm, sejam eles da igreja ou não, estando eles, ó Pai, membrados aqui ou não. Seja a comunhão, Pai, que sente a falta do outro. Seja a comunhão, Senhor, que chora com os que choram. Seja a comunhão, ó Deus, que entende que o outro é um sacramento vivo, o Senhor colocou em nosso caminho, para que por meio do abençoar a eles, o Senhor abençoe nossas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que nesta igreja haja o partir do pão de acordo com as Escrituras. Reverência, Pai. Seriedade diante da sacralidade do momento. E que no partir o pão, Senhor, nós possamos nos lembrar que o Pai, que é o Senhor, é nosso. E que o pão também é nosso. E se é nosso, nós devemos compartilhar. Que a cada Santa Ceia possamos nos lembrar, ó Deus, daqueles e daquelas que estão ausentes. Às vezes frágeis na fé, ou até mesmo caídos à beira do caminho. E acima de tudo, Pai, finalizando, eu peço que o Senhor derrame sobre esta igreja um espírito de oração. Fome e sede de oração. Desejo de experiências profundas contigo. Levanta aqui um povo que ora. Levanta um povo aqui que adora. Levanta um povo aqui batizados no poder do teu Espírito. Cheios da graça, cheios da unção. Manifesta no nosso meio os dons do Espírito Santo. Todos eles. Mas acima de tudo, Senhor, o amor. O caminho sobremodo excelente. Que nós sejamos, ó Pai, uma igreja bíblica, uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja que caminha em conhecimento, uma igreja que caminha em comunhão, uma igreja que caminha e se manifesta na partilha do pão. E acima de tudo, uma igreja que ora, que crê no poder da oração. E por crer no poder da oração, ela vê tua mão operando em todas as áreas de nossas necessidades e da sociedade lá fora. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos,